Gênesis capítulo 5, começando no versículo 25. Nós leremos do 25 ao 27. Está escrito assim: Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Vamos ficar por aqui. Feche seus olhos e fale com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui, o corpo vivo de Cristo aqui na terra, em torno do seu nome. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor fale com as nossas vidas. Pelo nome de Jesus é que eu peço que o Senhor use a minha vida para tratar com as nossas vidas agora e que da minha boca não saia nada que não venha da sua parte, ó Pai. Que sejamos edificados, que sejamos corrigidos, ó Pai, de acordo com a tua santa e perfeita vontade para as nossas vidas e que tudo quanto for falado aqui seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem se sentar. E vamos nós... Quem gosta do começo das coisas, começo do ano, normalmente nos dá um ânimo, uma energia, uma disposição diferente, graças a Deus. Quem sente essa disposição no começo do ano, de fazer as coisas diferentes, de melhorar? Que pouquinho. Quem sente vontade no começo do ano? No começo do ano a gente não pensa assim, ó, vou fazer uma dieta, o curso que eu não fiz eu vou fazer, o dinheiro que eu não guardei agora eu vou guardar. Não é assim todos os anos? E esse ano não é diferente. Nós vivemos projetando a nossa vida. E isso é muito bom, isso é muito importante que nós façamos. Nós acabamos de ler o livro de Gênesis, e esse capítulo trata da genealogia. E alguém pode olhar à primeira vista e falar, nossa, mas genealogia, o que é que acrescenta na nossa vida ficar entendendo quem foi pai de quem, com quantos anos? E nós precisamos entender que a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, tem sabor. Toda a palavra de Deus, toda a palavra nos alimenta. Toda a palavra de Deus nos instrui. Não tem nada na palavra de Deus que não sirva para nada. O apóstolo Paulo disse que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E a genealogia foi escrita para o nosso ensino. Foi escrita para que nós aprendamos alguma coisa. E nesta manhã, quem ouve-me de manhã, quem porventura... Nós temos ouvintes no Japão, está me ouvindo à noite. Enfim, tudo o que Deus escreveu através destes homens, tudo o que Deus inspirou estes homens a escreverem, foi escrito para nossa edificação. Foi escrito para que nós aprendamos, para que nós tiremos uma lição. E aqui é interessante que nesse capítulo traz a genealogia de Adão até Noé. Adão, o primeiro homem criado por Deus, até Noé. E aqui nós falaremos nesta manhã sobre legado. O tema da nossa mensagem é: qual é o seu legado? E eu gostaria de fazer uma diferenciação. Para o direito, o legado é uma manifestação de vontade expressa em um testamento, onde alguém, ou seja, o testador, expressa a sua vontade de deixar algum bem para alguma outra pessoa. O legado não integra a herança. Então, eu não vou aqui dar uma aula de direito, mesmo porque não é o propósito desta manhã, mas só para que vocês entendam, juridicamente falando, o significado de legado. A pessoa deixa o testador deixa expresso num documento que ela deseja deixar
um imóvel, um carro para uma pessoa determinada. Isso é para o direito. Biblicamente falando, legado é tudo quanto nós deixamos impresso na vida de alguém. Legado é tudo quanto nós conseguimos transmitir através da nossa vida e que fica impresso e que fica marcado no coração de uma pessoa. E é claro que nesta manhã nós falaremos sobre o legado na ótica espiritual, na ótica bíblica. E aqui, nesse livro da genealogia, nós vemos Adão e vai falando a idade. E interessante que de todos os patriarcas, diz o nome, a idade em que se tornou pai e a idade em que morreu. E qual é a importância disso aqui? Nós paramos em... A nossa versão Nova Almeida atualizada fala Metusalém. Metusalém e Matusalém é a mesma pessoa. Matusalém é até popularmente mais conhecido. Eu até gosto mais de Matusalém. Então eu direi Matusalém, porque para mim é mais fácil, mais familiar. Matusalém foi o homem que mais viveu em toda a história da humanidade que se tem registro. Ninguém viveu mais do que Matusalém, 969 anos. E aí, para nós, soa muito estranho, mas como 969 mil anos? Quase. E alguns argumentam que isso não é literal. Que Matusalém não viveu tudo isso, que a contagem do tempo era diferente. Outros ainda argumentam que essa conta esse número deve ser dividido por 10 para que nós cheguemos ao número exato. O que não faz o menor sentido, porque nos versículos anteriores nós encontramos que Enoque, o pai de Matusalém, teve Matusalém com 65 anos. Se nós dividirmos por 10, como é que Enoque foi pai aos 6 anos, aproximadamente? Então, o que nós temos que entender, e o que predomina é que é literal. Matusalém, o homem que mais viveu de fato 969 anos. E nós precisamos entender que nós estamos falando dos primeiros homens, das primeiras gerações antes do dilúvio. E era da vontade de Deus que os homens vivessem tanto. Afinal de contas, os homens precisavam cumprir o propósito de Deus, procriar e encher a terra. Se os homens vivessem pouco, não daria tempo de fazer tantos filhos. E aqui Matusalém teve um filho, Lameque, e depois a Bíblia nos informa, não quantos, mas a Bíblia nos informa que ele teve filhos e filhas, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Ah, mas não é possível, ninguém viveria 900 anos. O mundo era diferente antes do dilúvio, e a Bíblia nos apresenta isso. Nós encontramos no capítulo 6 de Gênesis que a terra era habitada por gigantes. Então, falarmos em gigantes hoje, não, gigantes, mas a Bíblia diz, e nós veremos que, se nós fizermos uma leitura cuidadosa, uma leitura atenta, nós perceberemos que após o dilúvio, não há registro de pessoas que tenham vivido tanto tempo assim. Após o dilúvio, não há registro da existência de gigantes na terra. Portanto, vamos crer em tudo que a palavra de Deus registra e entender que foi a vontade de Deus que esses homens elencados aqui vivessem tanto tempo assim. E qual que é o objetivo de expor essa genealogia e detalhar todas essas idades que foram pai, as idades em que morreram? O objetivo certamente não é enaltecer essas pessoas, dizer que Enoque, Matusalém, Lameque, Noé foram poderosos, super poderosos a ponto de viverem centenas e centenas de anos. Mas o objetivo é exatamente esse, entendermos que antes do dilúvio o mundo era diferente. Deus criou homem e depois mulher e colocou uma ordem, uma regra,
que foi cumprida, que não foi acatada. Depois Deus se desagradou novamente do mundo e enviou o dilúvio. Então, os estudiosos dizem, inclusive, nós sabemos que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Os estudiosos entendem a morte de Matusalém como caminho para o início do dilúvio. E por que eu estou dando todas essas explicações a respeito das idades, do mundo, para que nós possamos entender o tema da nossa mensagem, qual é o seu legado? Curiosamente, Matusalém foi o homem que mais viveu na história da humanidade. Curiosamente, seu pai, Enoque, nessa lista dos patriarcas, foi o que menos viveu. E Enoque viveu 365 anos. Matusalém desfrutou da companhia do seu pai, portanto, por 300 anos. Porque a Bíblia diz que Enoque teve Matusalém com 65 anos. Se Enoque morreu com 365, 300 anos desfrutando da companhia do seu pai, Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que agradou a Deus, aquele que não experimentou a morte, tal como o profeta Elias também depois registrado, aquele que foi assunto ao céu, aquele que foi arrebatado e que não experimentou a morte. Nós falamos em Enoque, morreu com 365 anos. Seu filho Matusalém, 969. Depois de Matusalém, gerou Lameque. Lameque gerou Noé. E nós pararemos nessas 4 figuras, nesses 4 personagens. Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E esse texto, esta palavra desta manhã, não é especificamente sobre longevidade, embora nós estejamos falando, estejamos observando 4 longevos, mesmo que Enoque não tenha vivido nem 400 anos. Foram homens que gozaram do favor de Deus e que viveram muito tempo, porque a longevidade é sinal da bênção de Deus. A longevidade é apresentada na palavra de Deus como bênção. Esses 4 homens, essas 4 figuras, não se trata só de longevidade, mas nessas 4 figuras nós encontramos o significado e a importância de um legado. Legado, lembrando, é aquilo que nós deixamos marcado na vida das pessoas. É o que deixamos impresso, são os princípios e valores espirituais e morais que nós imprimimos no coração de alguém. Enoque gerou Matusalém. Nós podemos supor que Matusalém recebeu de seu pai uma boa instrução. Matusalém aproveitou de Enoque tudo o que Enoque podia passar em questões espirituais, em relação ao relacionamento com Deus. E Enoque foi premiado por não experimentar a morte. Matusalém foi premiado por ter sido a pessoa que mais viveu sobre a face da terra. Matusalém imprimiu no coração de Lameque, seu filho, algo muito importante. Nós encontramos aqui no versículo 29 que Lameque profetizou sobre seu filho Noé. Noé foi aquele único justo que Deus encontrou sobre a terra. Aquele único homem diante daquela sociedade corrompida, diante daquela sociedade tomada pelo mal, pela perversidade, Deus olhou e encontrou um único justo chamado Noé. Noé, bisneto de Enoque. Noé, neto de Matusalém.
Vocês estão acompanhando? Não se trata apenas de linhagem, não se trata apenas de descendência, não se trata apenas de longevidade. Trata-se de legado do que foi impresso. Como é que aquele que andou com Deus, que foi arrebatado, que foi levado aos céus, imprimiu no seu filho, que imprimiu no seu neto, que imprimiu no seu bisneto a vontade de Deus no seu coração. E através de Noé, através da vida de Noé, toda a sua família foi salva. Através da vida de Noé, toda a humanidade caída teve uma segunda oportunidade. Porque aquele único justo encontrado sobre a terra salvou a ele, salvou a seus filhos, salvou suas noras, seus netos. E através da descendência de Noé, toda a humanidade se refez após o dilúvio. Em outras características, com outras características, como eu disse, não vivendo assim centenas e centenas de anos, não com aquelas características de clima e tudo mais. O mundo mudou após o dilúvio. E aqui com Matusalém, nós entendemos, nós aprendemos que Matusalém vem de uma linhagem extraordinária. Matusalém recebeu, não desprezou, os ensinos de seu pai Enoque. E com Matusalém, nós precisamos entender e refletir nesta manhã qual é o valor que nós temos dado ao tempo. Enoque teve a bênção de viver 969 anos. Teve a bênção ainda de não passar pelo dilúvio. Vamos pensar que 969 anos, o corpo já devia sentir alguma coisa. Não vamos pensar com a nossa mente, porque com a nossa mente, às vezes 70, 80 pessoas já está com dificuldades. Mas, enfim, ele foi poupado. Ele era um idoso. Ele foi poupado do dilúvio. E aqui nós precisamos refletir, e eu vos convido a essa reflexão individual. Qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o legado que nós temos produzido? Qual é a marca que nós temos deixado impressa no coração das pessoas? O lugar mais favorável para que nós construamos um legado, certamente é o nosso ambiente familiar. Certamente são as pessoas que convivem conosco, os filhos, os netos, os bisnetos, os sobrinhos, os pais, os irmãos. Depois do dilúvio, como eu disse, o mundo foi outro. Nós encontramos no nosso pai na fé, Abraão. Alguém que deixou impresso um legado no seu filho Isaque. Abraão é aquele que creu contra a esperança. Abraão é aquele a quem foi prometido um filho na sua velhice. E ele recebeu a promessa de Deus. Abraão é aquele que pela fé recebeu a bênção, a descendência numerosa. Abraão é aquele que recebeu a palavra de Deus que disse que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Pela fé, Abraão tomou posse dessa palavra, que ele teria uma descendência numerosa, e a sua descendência seria bendita na terra. Nós, pela fé, somos filhos de Abraão, e nós precisamos receber essa palavra, que a nossa descendência é bendita nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão imprimiu o seu legado no coração de Isaque. Isaque recebeu ou não recebeu o que o seu pai havia passado? Isaque recebeu pela fé. Da mesma forma,
o que seu pai, o seu relacionamento com Deus. Isaac foi o único patriarca dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac foi o único monogâmico, o único que teve uma só mulher. Isaac também se casou com uma mulher estéril, mas recebeu a promessa de que, através de seu pai, a sua descendência seria numerosa. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E nós encontramos esses 2 meninos gêmeos já disputando no ventre da sua mãe quem seria o maior. Jacó escolheu o legado de Isaac. Jacó escolheu aquilo que tem valor. Jacó escolheu aquilo que nada nem ninguém pode apagar. Jacó quis a bênção do seu pai. E Esaú desprezou o legado. Por uma coisa passageira, por um prato de lentilhas. Esaú disse, isso não é importante. Sim, eu vendo para você o que é meu. Eu vendo o meu legado para você. Esaú desprezou o legado. Esaú desprezou, Esaú desvalorizou a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a sua descendência. E nós sabemos que a descendência de Esaú sofreu as consequências espirituais. Esaú recebeu a herança do pai. A parte patrimonial, Esaú recebeu. Mas desmereceu o que havia de mais importante, a bênção do seu pai. Certamente Jacó imprimiu no coração dos 2 qual era o valor daquela bênção. Jacó conhecia qual o valor da bênção, tanto é que ele fez para ficar com a bênção que não era nem dele, que era do irmão. Mas isso é um tema para uma outra mensagem. Mas Jacó não quis abrir mão. E Jacó passou para os seus filhos. Mas aí alguém pode pensar assim. Mas, aqueles que pensam, né? Se porventura você não gerou filhos. Porventura você não é pai, você não é mãe. Como é que eu vou imprimir algo no coração de alguém? Pode pensar alguém, se eu nem gerei, se eu nem sou pai e eu nem sou mãe. Qual é nosso maior exemplo? Qual é o nosso modelo perfeito? Se chama? Ninguém sabe? Não entendi nada. Jesus. Jesus é nosso modelo. Qual é o legado de Jesus para toda a humanidade? Jesus gerou filhos naturais. Jesus não gerou filhos naturais. Jesus deixou um legado ou não deixou? Mas alguém pode pensar assim, mas Jesus é Deus. Imagina que Jesus é Deus. Claro que Jesus ia deixar um legado. Agora, quem sou eu? Alguém lembra daquele que mais escreveu cartas no Novo Testamento, chamado Apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo não gerou filhos. Apóstolo Paulo deixou um legado ou não deixou um legado? O que é que te impede de deixar um legado? Nós não deixamos um legado apenas para a descendência biológica. Nós não deixamos um legado apenas para aqueles do nosso ambiente familiar, daqueles que estão restritos à nossa casa, que vivem sob o mesmo teto. Nós deixamos um legado em todas as pessoas com as quais nós podemos ter contato. Nós temos aqui um longevo. Para aqueles que só me ouvem, nosso pastor, reverendo Brocanelli, está aqui à minha direita. Para quem não sabe que me ouve,
Em alguns poucos meses ele completará 85 anos, um octogenário super saudável, um homem favorecido pelo favor de Deus com a bênção da longevidade. Longevidade é sinal do favor de Deus. Não vou falar reverendo, porque nesta situação ele não é reverendo. Um homem chamado Durvalino Brocanelli, com sua esposa, Santina Bufolin Brocanelli, gerou 4 filhos. Ele imprimiu no coração dos 4 filhos a palavra de Deus. Ele imprimiu no coração dos 4 filhos o valor de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele imprimiu no coração dos 4 filhos a importância de nos relacionarmos com Deus. Hoje, além de filhos, ele tem 4 netos. E ele tem deixado impresso no coração dos 4 netos o seu legado. Para por aqui. Quantos aqui são filhos na fé do nosso pastor? Quantas vidas foram marcadas? Qual é o legado que o nosso pastor está deixando? E agora eu não falo como filha natural, mas filha na fé. Qual é o legado que o nosso pastor tem deixado impresso no nosso coração a respeito da palavra de Deus? Nós o vemos porque ele é o nosso líder, ele é o nosso pastor. Nós caminhamos de acordo com a sua liderança. Mas todos nós, não é só para esses da Bíblia, não é só sobre quem é pastor, mas é sobre todos nós. Qual o legado que você tem deixado para a sua descendência? Qual o legado que você tem deixado impresso no coração das pessoas com as quais você tem contato? Eu tenho inúmeras pessoas sobre as quais eu posso falar que deixou um legado importante na minha vida. E aqui, na minha frente, eu vejo a minha professora da adolescência, Zilá Boava. Foi minha professora na adolescência, no Cesário Coimbra. Não, eu não estudei na Suíça. Aliás, eu não conheço a Suíça ainda. Eu estudei no Cesário Coimbra, né, dona Zilá? Quem me ouve é porque tem uma coisa que os filhos do pastor nunca estudaram aqui. Eu estudei no Francisco Graziano até a 4ª série, da 5ª série até o 3º colegial eu estudei na Escola Estadual Cesário Coimbra. E a minha professora Zilá Boava, não por acaso, me ministrava aulas de ordem social para o Brasil, SPB. Ela deixou impresso no meu coração. Nem existe essa matéria mais hoje, né? Não. Oi? Ah, ele está pedindo. Fique em pé, dona Zilá. Olha, mas que querida. E vocês acreditam que eu tive o privilégio de batizar a dona Zilá? Ela foi minha professora. Eu fiquei emocionada, eu fiquei muito emocionada. Pode sentar, dona Zilá. Muito obrigada. Super carinhosa. Ela foi minha professora, dona Zilá, eu acho que 13, 14 anos, não me lembro. E eu a batizei. Eu disse isso aqui, eu não vou falar mais como sua aluna, mas agora eu vou falar com a senhora como ministra do Evangelho. Ela deixou impresso no meu coração muitas coisas, com seus ensinamentos lá, numa carteira escolar, no Cesário Coimbra. Dentro da sua casa, o que você tem deixado impresso para aqueles que convivem com você? O que é que os seus filhos têm recebido de você no mundo em que nós vivemos, que parece que virou do avesso? Num país onde nós vivemos, que o Estado quer a todo custo educar e instruir as crianças.
A nação brasileira, nós estamos em ano eleitoral e eu peço que as mentes sejam abertas para a palavra de Deus. A nação brasileira tem passado, tem experimentado isso quando parece algo inofensivo. O Estado invadindo a educação familiar doméstica. Eles não querem mais que os pais eduquem, eles querem eles educar nos moldes dele. E os pais têm deixado. Os pais têm delegado a instrução moral, a instrução espiritual para as escolas. Os pais têm, muitos, não estou dizendo de todos, muitos pais têm permitido que os seus filhos sejam instruídos através de redes sociais. E o que é que está sendo impresso no coração dessas crianças? O que é que está sendo impresso no coração dos jovens, dos adolescentes? Que não está sendo impresso dentro de casa. A palavra de Deus tem sido uma marca constante dentro da sua casa. Se você ainda não tem filhos, com seu marido, com a sua mulher, a palavra de Deus faz parte da sua rotina doméstica. Não é apenas a leitura, é a leitura seguida da prática, seguida da execução. Não adianta nada nós lermos e não colocarmos em prática. A fé, queridos, a fé não é apenas a crença intelectual, não é apenas uma crença intelectual. A fé é aquilo que nós colocamos, a fé é a transformação de vida. A fé é aquilo que nós colocamos em prática na nossa vida, de acordo com a vontade. A fé é aquela que nos leva a nascer de novo. A fé é aquela que nos leva a mudar de vida, a deixar os hábitos antigos, a mudar a forma de nós olharmos, de nós enxergarmos o mundo e seguirmos nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Decida hoje, de forma consciente, construir um legado. Entenda que um legado não é uma ação isolada, uma atitude isolada de um domingo de ceia. O legado é a construção de atitudes pequenas e grandes, que vão impactar as pessoas. O legado é o somatório daquilo que você imprime no coração das pessoas. Decida hoje, portanto, de forma consciente, a construir um legado de fé, amor e obediência a Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se tem um coração que bate aí, graças a Deus, o coração de todos. Se estão me ouvindo é porque o coração está batendo. Nós estamos vivos, nós temos tempo. Se você nessa análise individual observar que o que você tem feito não tem glorificado a Deus, mude a rota hoje e imediatamente. Como eu disse, é uma decisão consciente. Muitos pais têm lutado, têm se desdobrado para deixar uma boa herança para os seus filhos. E não tem preocupação alguma com o que tem deixado impresso no coração dos seus filhos. Muitas pessoas estão perdendo a saúde por causa de dinheiro. Trabalhando sem dormir para amealhar um patrimônio vultoso, de modo que todos olhem e digam: olha que pessoa de sucesso. Não tem tempo para Deus porque diz que trabalha demais. E quando você for daqui, ou seja, porque o Senhor te chamar individualmente, ou pelo arrebatamento, o que é que de tudo isso você vai levar? Eu não estou sugerindo que os pais não devam se preocupar, não devam deixar nada para os seus filhos. Eu estou dizendo que o mais importante, Jacó valorizou. A ponto de trabalhar na casa como empregado, de um parente como empregado. Foi para a casa de Labão.
Muitos pais e mães não deixarão casas, não deixarão investimentos financeiros rentáveis, gados, automóveis, mas deixarão marcado nos seus filhos a marca da obediência, do amor, de um servo de Deus, que a sua vida glorifique ao Senhor. Não tem nada de errado, eu friso, trabalhar e prosperar. Deus tem prazer em nos abençoar. Desde que isso não seja o objetivo da sua vida. Se hoje, nessa análise individual, você tem percebido que por conta do seu trabalho, você tem sonegado da sua família, você tem sonegado da sua descendência, a marca principal, que é a obediência, o amor e a fé a Deus, mude de rota. Mude a sua rota, é tempo. Lembra que de um versículo maravilhoso. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que tem estado em primeiro lugar na sua vida? Faça essa pergunta para si mesmo, responda para si mesmo. Corrija o que tem que ser corrigido, mude o que tem que ser mudado. Se alguém receber uma herança e desprezar o legado, vai fracassar. Quanto que nós temos visto disso? De filhos que receberam herança vultosa dos seus pais e acabaram com tudo porque não receberam dos seus pais um legado, não receberam o principal. Não entenderam que você pode até receber uma herança, mas você tem que trabalhar, você tem que suar. E acaba com tudo, e assim, ó. Acaba com o dinheiro. Porque não receberam ou não valorizaram o legado dos seus pais, o ensino que os seus pais imprimiu em suas vidas. E para finalizarmos, há alguns anos, muito se falava em maldição de família, quebra de maldição hereditária. E a palavra de Deus diz sim, que visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira e a quarta geração, de quem? Daqueles que me aborrecem. A maldade dos pais alcança os filhos, sim, em todos não, daqueles que aborrecem. Mas para nós que estamos em Cristo, como eu disse, não é lendo a Bíblia, é lendo e obedecendo e executando. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A bênção é maior que a maldição. Para de viver amedrontado, achando que você foi amaldiçoado. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, se de fato você nasceu de novo, se de fato a sua vida foi mudada, nenhuma condenação há sobre você. E entenda uma coisa, o que foi amaldiçoado pode ser abençoado. Mas o que está abençoado, a maldição não alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma maldição vai alcançar a sua casa se você está debaixo da bênção do Senhor. Nenhuma maldição vai alcançar a sua descendência se você está de acordo com a vontade de Deus. Vamos viver livres. Jesus nos chamou, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não fique preso a palavras de maldição.
se você está abençoado. Se você é nova criatura. Eu quero ler, para encerrarmos. Pode colocar no painel. Deuteronômio 7, 9, por favor. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 9. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quanto? 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Pode deixar na tela. 1000 gerações daqueles que amam e cumprem. Não é daqueles que os seus ascendentes serviram ao Senhor, viveram em fidelidade, e você não ama e não cumpre, a bênção não vai te alcançar. Vai alcançar até 1000 gerações daqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. Vai alcançar a sua geração, a sua descendência, se a sua descendência amar, obedecer e cumprir os seus mandamentos. E para encerrar, nós leremos livro de Provérbios 27. Não é 27, é capítulo 20, versículo 7. O justo anda na integridade. Quem que anda na integridade? O justo. Felizes são os filhos depois dele. Você é justo, você está andando em integridade, você está andando em inteireza de coração diante do Senhor. Seus filhos e seus netos e seus bisnetos serão felizes. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Chame essa bênção para a sua vida. A bênção geracional é o mais poderoso legado espiritual que existe. A bênção geracional é aquela que passa de geração para geração. A bênção geracional é aquela que Enoque passou para Matusalém, que Matusalém passou para Lameque, que Lameque passou para Noé, que Noé passou para seus filhos. A bênção geracional é essa que alcança a sua casa, se você estiver de acordo com a vontade de Deus. Se você for um justo, a sua descendência será feliz e você será feliz. Vamos louvar a Deus com uma linda salva de palmas e agradecer a Ele pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.